Olá, neste conjunto de vídeos vamos falar sobre CSS. Portanto, vamos introduzir uma nova linguagem, para além do HTML, que é complementar ao HTML e que nos vai permitir controlar o aspecto visual das páginas. Vamos aqui neste conjunto de vídeos ver vários tópicos e vamos começar por rever o que é CSS e como é que se interliga com o HTML. E, no essencial, o CSS, a linguagem CSS, pretende separar aquilo que é o conteúdo, que é a informação que está presente no HTML. Portanto, o HTML, os nossos documentos HTML representam a informação que nós queremos comunicar. A linguagem CSS separa esse conteúdo da apresentação, da forma como essa informação é apresentada. Portanto, podemos dizer que CSS é apresentação, HTML é conteúdo. Vamos ver aqui um exemplo que acho que ilustra bem esta separação entre conteúdo e apresentação, por um lado, e por outro que mostra bem também algum do poder do CSS. Portanto, aqui temos uma lista de links que aqui nesta parte de cima não tem CSS nenhum, portanto estamos aqui a ver em baixo o resultado que o browser apresenta, portanto desta lista. Esta lista está dentro de um elemento de navegação, porque faria sentido num contexto maior. Isto provavelmente seria por exemplo, um menu de navegação global e, portanto, estaria dentro deste elemento. Mas a forma de representação default do browser é esta, é simplesmente uma lista neste caso, de 4 itens. Ao adicionar CSS, nós podemos transformar esta apresentação default, adicionando algum CSS, nisto que vemos aqui em baixo. Eu vou abrir o exemplo aqui no CodePen para vermos exatamente isto a correr. Portanto, a mesma lista com estas regras CSS associadas transforma aquela lista que era apresentada na vertical com pontinhos, um pontinho por cada item, transforma neste menu horizontal no topo. E para além disso, quando passamos o rato por cima, percebemos que aquela entrada muda de cor de fundo para sinalizar que é uma coisa interativa. Portanto, o CSS permite-nos alterar, neste caso permitiu-nos alterar completamente a forma de exibição daquela lista, transformando em algo que se assemelha mais a um menu de navegação. A questão e a dificuldade é então como é que nós fazemos isto, não é? O que é que podemos escrever aqui associado ao fecheiro CSS, que aqui nesta imagem, isto é tirado do CodePen, aparece aqui ao lado, mas estes correspondem a ficheiros separados. Portanto, o que vamos ver essencialmente nestas próximas aulas é exatamente como é que escrevemos estas regras que aqui estão e que regras é que nós podemos escrever. Em termos de sintaxe formal, aquilo que nós escrevemos no exemplo anterior, naquilo que estava do lado direito, portanto, as chamadas regras CSS, são compostas por um seletor. O seletor é aquilo que nos permite especificar que elementos da nossa página, do nosso documento HTML, é que vão ser modificados pelas regras que nós escrevemos a seguir. Portanto, isto é o seletor. Aqui é um seletor muito simples. Neste caso está a selecionar todos os elementos do tipo P, todos os elementos que são parágrafos no nosso documento. E depois, dentro de chavetas,
temos um conjunto de regras. E essas regras são determinadas com um ponto e vírgula. E as regras, como estão aqui a ver, correspondem a pares. Propriedade, dois pontos, valor dessa propriedade. Aqui é importante, reparem que estas coisas que são todas, podem começar a assemelhar-se, né, umas às outras. Nós vimos em HTML os atributos são pares deste género, são pares semelhantes, têm um nome, o sinal igual e depois um valor. Em CSS estas regras são pares também, nome, dois pontos, valor, portanto são coisas semelhantes, mas têm nomes diferentes e é bom começarem a usar os nomes certos para se distinguir numa conversa ou num documento o que é que a gente está a falar, se é um atributo de um elemento HTML ou se é uma propriedade de CSS. E, portanto, em CSS, a estes nomes a gente chama propriedades. Okay? Isto é uma propriedade de CSS, é propriedade de cor, ou propriedade de color, se quiserem dizer em inglês. Portanto, estas propriedades têm todos nomes em inglês. Portanto, é a propriedade de color. Isto que está do lado direito dos dois pontos é o valor que nós, neste caso, para esta regra, queremos atribuir à propriedade de color. Portanto, neste caso, a propriedade de color é aquilo que modifica a cor do texto. Portanto, estaríamos a dizer que no documento em que esta regra vai ser aplicada, todos os parágrafos, o texto de todos os parágrafos, ou seja, o texto dentro de todos os elementos P, deve ser vermelho. E no geral as nossas regras vão ter este aspecto. Elas vão ter mais do que um conjunto de declarações. Este par às vezes dá-se o nome também de declaração, como está aqui em baixo. E portanto nós podemos associar ao mesmo seletor, podemos associar várias propriedades e modificar o valor de várias propriedades simultaneamente. Basta dar aqui um Enter no final deste ponto e vírgula e escrever um novo par propriedade, dois pontos, valor a seguir. Portanto, em termos de sintaxe, é este tipo de coisas que nós vamos escrever. Antes de vermos em mais detalhe que tipos de seletores é que temos, vamos já de seguida concentrar-nos aqui, mas antes de vermos isso, vamos ver como é que nós associamos um conjunto de regras CSS a um determinado documento. Só depois de fazermos isso, de conseguirmos associar um fecheiro CSS a um fecheiro HTML, é que nós podemos ver o resultado. E portanto é importante começar por aí. E há essencialmente três grandes formas de associarmos CSS a um documento HTML. Elas estão listadas por ordem, eu diria, por ordem de preferência, digamos assim. Devemos sempre tentar, e não há, na grande maioria dos casos temos a possibilidade de fazer isso, de associar código CSS através de fecheiros externos. CSS eu não mencionei, já estava escrito em algum slide para trás, mas é uma sigla que significa Cascading Style Sheet. Depois mais à frente vai ficar um bocadinho mais óbvio de onde é que vem este termo cascading, cascata. E Style Sheet é simplesmente uma folha de estilos, portanto algo que determina o aspecto, o estilo visual. E então, a primeira forma, a forma preferencial para associar CSS a HTML é criando um fecheiro externo e no HTML adicionando uma linha que relaciona um determinado fecheiro CSS com aquele documento. Uma outra forma é a chamada forma interna, em que o código CSS está dentro do HTML, mas separado num contentor próprio, de maneira que todas as regras estão no mesmo sítio do nosso HTML.
E uma terceira forma é chamada inline, em que os estilos CSS são inseridos diretamente nos elementos. Portanto, aqui as regras CSS ficam distribuídas por todo o documento HTML, porque ficam dentro de cada elemento do nosso documento HTML. Vamos ver exemplos de cada uma destas coisas. Mas, como eu disse, isto é muito importante de repetir, de focar. Eu vou repetir. A forma preferencial é esta, forma externa, é criar um documento à parte e associar criar um fecheiro CSS à parte e associar esse fecheiro CSS ao documento HTML. É isso que está a ser feito aqui neste exemplo. Aqui estas duas metades da imagem são fecheiros distintos. Isto é um fecheiro HTML, este seria um fecheiro com a extensão CSS. Então, documentos são fecheiros separados no nosso projeto. E a forma de relacionar os dois é no HTML, dentro do head do HTML, adicionar este elemento link. Este elemento link faz a ligação entre dois recursos, estabelece uma relação entre dois recursos. E aqui ele está, este elemento link tem uma série de atributos para descrever essa relação. Aqui está a dizer que é uma relação de style sheet, ou seja, o fecheiro que está aqui indicado no atributo href é uma folha de estilos, para o browser saber que tem que descarregar aquele fecheiro e depois interpretar as regras que lá estão. E para além disso, há aqui um atributo type, simplesmente para indicar, para deixar claro qual é o tipo de documento, de recurso que o browser vai ler. Portanto, é um fecheiro de texto e o que tem lá dentro é CSS. Portanto, no fundo, a associação é simplesmente adicionando este elemento link no head do nosso HTML. E o href no fundo é o atributo principal, é aquele que diz qual é o nome do fecheiro e onde é que ele está. Reparem que aqui isto é um URL, mas aqui é um URL relativo, e como este CSS estaria no mesmo sítio, na mesma pasta que este HTML, basta indicar o nome do fecheiro. Se estivesse dentro de uma pasta, escreveríamos aqui qualquer coisa como, se a pasta se chamasse CSS, css/style.css. Portanto, desta forma nós separamos completamente. É esta forma externa que nos permite realmente separar completamente aquilo que é informação, que é conteúdo, da apresentação. Separamos completamente o HTML e o CSS. E, portanto, é a forma preferencial, a não ser que exista uma boa razão, ou, em alguns casos, isto não é possível, porque estamos a trabalhar num projeto que já não somos nós a definir de raiz e podemos ter necessidade de incluir o CSS de outras formas. Mas, à partida, num projeto que é completamente controlado por nós, devemos usar esta forma externa. A segunda forma é através da chamada forma interna, em que já não existem dois fecheiros, existe apenas um fecheiro HTML, e dentro desse fecheiro HTML, num elemento próprio, nós colocamos todas as regras CSS. Esse elemento próprio é colocado tipicamente no head do HTML e é o elemento style. Portanto, dentro do elemento style nós colocamos as regras com aquela aparência que vimos há pouco. Desta forma, já não separamos completamente, ou seja, já usamos o mesmo fecheiro para conteúdo e apresentação. Isto pode tornar as coisas um bocadinho mais difíceis, em particular quando se está a trabalhar em equipa, em que uma equipa é mais responsável pelo conteúdo, pelo HTML, um elemento da equipa e outro pela apresentação, pela forma como a informação vai aparecer, porque se ambas as coisas estão no mesmo fecheiro, é mais difícil se trabalhar separadamente. Para além disso, esta forma impede a reutilização de regras em fecheiros diferentes. Um site é composto por vários documentos, por várias páginas, cada página tipicamente num fecheiro HTML. Ao usar esta forma, nós temos que repetir as mesmas regras em todos os fecheiros. Portanto, não é uma forma também muito eficaz de trabalhar por causa disso. Se tivermos que alterar uma regra, queremos de repente mudar
a cor do texto, temos que alterar essa regra em todos os ficheiros. Portanto, não é a forma preferencial. A terceira forma é a chamada forma inline, e aqui está tudo misturado. HTML, elementos HTML e estilo, portanto, regras CSS. Neste exemplo só vemos aplicado a um elemento, mas esta forma que está aqui aplicada, através do atributo style, nós poderíamos aplicar isto em qualquer elemento. Se tivéssemos vários aqui no nosso body, em cada elemento podemos adicionar o atributo style, que é o atributo que contém as regras CSS inline, e dentro deste atributo nós colocamos os pares propriedade valor. Aqui reparem que nesta forma as regras CSS já não precisam de seletor, porque nós aqui já estamos a dizer que estas propriedades vão ser aplicadas a este elemento H1. Portanto, não é necessário seletor. Isto também não é uma forma muito prática de trabalhar, porque, por um lado, o HTML fica polvilhado de regras CSS, fica muito mais difícil de ler, e depois temos o mesmo problema do anterior. Se tivermos que mudar, temos que repetir primeiro em todos os ficheiros, todos os documentos, as mesmas regras, porque as páginas são diferentes, mas vão ter aspectos muito semelhantes, há elementos que são iguais, e portanto as regras vão ser muito parecidas. E com esta forma teríamos que repetir. Para além disso, se houver uma alteração, temos que corrigir em todos. E para além disso, isto torna muito mais difícil gerir as regras CSS, porque imaginem um documento completo, tem vários H1s, vários elementos de cada tipo. E portanto isto obriga a duplicar, mesmo internamente obrigaria a duplicar. Se eu quisesse aplicar o mesmo estilo visual a todos os H1, ou todos os H2, ou todos os P, teria que duplicar em cada elemento as regras, os pares, propriedade, valor. Portanto, não é uma forma prática de trabalhar de todo. Portanto, para deixar claro, a forma que nós vamos usar e que devemos usar é esta primeira. Ficheiros separados, ligados através deste elemento link no head do HTML. Um outro aspecto que é importante de perceber aqui relativamente a estas formas de inclusão de CSS no HTML é que na verdade nós podemos usá-las todas simultaneamente, e é mais ou menos comum de estarem todas presentes, embora com objetivos ligeiramente diferentes. Por exemplo, nós vamos ver depois mais à frente, quando trabalhamos com JavaScript, que a forma inline é uma forma típica, o mais comum de ser usada através do JavaScript, não sendo nós diretamente a escrever lá aquela propriedade, aquele atributo style, mas através de código JavaScript. Mas de qualquer maneira, qualquer que seja a razão, nós podemos usar as três formas simultaneamente. É importante perceber que, estando as três a ser usadas simultaneamente, a prioridade do browser tem que dar prioridade a uma forma em detrimento de outra, porque nós podemos, ao usar as três formas de inclusão, podemos dar instruções contraditórias, digamos assim. Sei lá, na forma inline podemos dizer que a cor é vermelho para o texto, e na forma externa podemos estar a dizer que a cor era azul. Portanto, o browser tem que decidir. E como é que ele decide? Nesta ordem. A inline é a que tem maior prioridade, a seguir a interna e por fim a externa. Portanto, a forma preferencial é a que tem menor prioridade. Okay? Aquela que nós devemos usar é que tem menor prioridade. Isto garante que em situações excepcionais nós podemos dar uma ordem com uma prioridade superior, por exemplo, usando uma folha interna, usando regras internas, ou até regras inline. Portanto, podemos sobrepor aquilo que é dito pela forma default, digamos assim, usando uma das outras. E nesta ordem. Portanto, se estivéssemos, sei lá, numa situação extrema, as três formas de inclusão e
em cada uma delas tínhamos um valor diferente para a mesma propriedade, aquela que ganharia seria a forma inline. Portanto, isto é importante ter em mente e é uma das razões, não é a única, mas é uma das situações em que nós vemos a cascata do CSS, o porquê do nome. Porque nós podemos incluir CSS em sítios diferentes e as regras vão-se quase como que propagando em cascata. Neste caso, a cascata seria ao contrário. Portanto, a forma externa era aquela que estaria no topo, digamos assim, e a inline era a que estaria cá em baixo. E esta era a que, no fundo, a que ganharia, digamos assim, a que teria mais impacto na regra final que seria aplicada. Portanto, as regras no fundo quase vão se propagando como se fosse numa cascata e a última, digamos assim, é que ganha. A última neste sentido que eu descrevi há pouco. Existe mais uma outra razão para o nome de cascata em CSS, mas depois mais à frente eu menciono porquê. Só para vermos assim muito rapidamente, só para listar estes nomes, não vamos aqui ver para já nenhum exemplo, depois vão aparecer mais à frente, mas se quiserem começar a procurar no mesmo site que já vimos para o HTML, portanto a referência é a mesma, o site da Mozilla, algumas propriedades CSS que nós vamos ter necessidade de mudar, de controlar repetidamente. Propriedade color, aqui já agora há aqui um pequeno erro, digamos assim, no slide. Todas as propriedades são escritas com letras minúsculas. Okay? Portanto, este C maiúsculo não devia ser minúsculo. Propriedade color, que já vimos num exemplo, controla a cor do texto. Propriedade background color, controla a cor de fundo do elemento. Depois mais à frente vamos falar um bocadinho de forma mais detalhada sobre o modelo de caixa dos elementos e vai ficar mais óbvio o que é o fundo de um elemento. A margem, o padding, a borda, são tudo coisas que dizem respeito a este modelo de caixa dos elementos. Portanto, todos os elementos HTML são representados internamente pelo browser como se fosse uma caixa com vários componentes. E estas propriedades, margem, padding, borda, referem-se a componentes diferentes e podem ser todos controlados. Podemos controlar a dimensão da margem, que é no fundo o espaçamento entre elementos. Podemos controlar o padding ou a almofada interior, que é o espaçamento entre a borda do elemento e o conteúdo. Podemos controlar a borda, que é uma linha que pode ser tornada visível, que pode ter uma determinada cor, uma determinada espessura, um determinado estilo. Podemos depois controlar a largura e a altura dos elementos. Podemos controlar o tamanho da fonte e uma série de outras coisas. Estas são as propriedades, se calhar, as mais óbvias, algumas das mais óbvias e mais importantes, e aquelas que nós vamos frequentemente ter que mudar. E portanto podem começar já a procurar informação mais detalhada sobre cada uma destas coisas, apesar de com os exemplos que vamos vendo mais para a frente vamos começando a ver usos concretos para cada uma destas coisas, destas propriedades e mais algumas. Não vamos ver todas as propriedades, tal como aconteceu em HTML. É impossível falar sobre todas as propriedades CSS e, portanto, é muito importante dependerem desta referência, que é o mesmo site da Mozilla, que tem a referência a todas as propriedades CSS e, portanto, é importante usarem esta documentação, não só como referência, mas também porque aqui encontram tutoriais sobre CSS e sobre HTML e sobre JavaScript. Portanto, no fundo, uma documentação alternativa onde podem aprender
e explorar bastante mais aprofundadamente CSS.